foram encontradas 130 bengalas dentro do túmulo de um jovem rei morto aos 19 anos e 5.000 anos. Os objetos foram colocados ali para a eternidade, e 130 deles existiram por um único, com o objetivo de ajudá-lo a ficar de pé. Isso não é uma cerimônia, é um procedimento médico. História escrita em madeira e marfim. E o DNA explica exatamente por quê. No século XIX, a egiptologia discutia sobre quem era quem. Tutankhamun realmente estava de onde veio sua linhagem sanguínea e por que sua família, eles tinham a aparência que tinham. Ninguém concordou. A arqueologia não conseguiu resolver a questão. Em seguida, a Grok AI recebeu os dados completos. Conjunto, cada estudo de DNA, cada tomografia computadorizada, todas as análises de múmias já realizadas sobre a 18ª dinastia. O que ela descobriu não. Aprimorar a história existente. Ela foi demolida. Isso. Os pais de Tutankhamun estavam cheios. Irmão e irmã, não meio-irmãos, não primos distantes, irmãos de sangue. A máscara dourada apresentava um rosto de perfeição, realeza atemporal, a biologia por trás. Contou uma história completamente diferente. É isso que as evidências realmente mostram. Shows. Para entender o que o DNA eventualmente confirmado, primeiro você precisa entender da família de onde veio. O século XVIII, a dinastia não era uma linhagem real típica. Era algo mais próximo de um fechado sistema genético, uma linhagem sanguínea que vem se dobrando sobre si mesma por gerações por design deliberado. Os egípcios chamavam isso de manter o linhagem divina. A biologia seria, eventualmente, oferecer uma opção diferente. Descrição. O avô de Tutankhamun era Amenhotep III, um dos mais poderosos faraós que o Egito já produziu. Seu reinado, estendendo-se por quase 4 décadas de estabilidade, riqueza e monumentalidade. Construção que deixou o Egito mais próspero do que quando o encontrou. Sua esposa era a rainha Teá, uma mulher de extraordinária personalidade. Influência política cuja mumificação, restos mortais sobreviveram intactos e cujo rosto provocou debate entre os egiptólogos por décadas. Os pais de Tyr eram Yuya e Tuia, um nobre, e sua esposa, Cujo. A tumba foi descoberta em 1905 e o estado de conservação era notável, o suficiente para deter os arqueólogos que abriam em um estado próximo ao choque. O cabelo de Yuya era loiro, quase amarelo. Seus traços eram bem definidos, seus nariz proeminente e reto. Sua esposa, Tuia, também estava muito bem preservada. Eles não pareciam o que um século de imagens populares sugeriam à antiguidade. Os egípcios deveriam ter essa aparência. Ninguém conseguiria concordar sobre o significado disso. O argumento continuou por décadas e produziu consideravelmente mais calor do que entendimento. Um dos lados apontou para as evidências visuais das múmias na arte. A outra insistiram nas conclusões que estavam sendo tiradas. Foram moldados por algo além de bolsa de estudos. Ambos os lados tinham razão em parte. Nenhum dos dois. Um dos lados tinha acesso a uma forma de provas que poderiam ter resolvido o caso. Pergunta. A biologia não foi verificada. Durante décadas, isso simplesmente não foi verificado. Seu neto, Akhenaten, herdou o trono e procedeu a fazer algo não. Faraó, antes ou depois dele, tentou. Ele aboliu o tradicional egípcio, sistema religioso completamente, substituindo-o com a adoração monoteísta do disco solar. Há 10, ele construiu uma capital inteiramente nova. Cidade no deserto em um local que agora chamamos de Amarna, mudou o próprio nome e arrastou a civilização mais poderosa na Terra através de uma revolução religiosa. Tão total e tão disruptivo que levará gerações para desfazer o dano. Ele não era um homem cauteloso. Ele não era um homem interessado em continuidade. Akhenaten tinha pelo menos 6 filhas com seu grande esposa real Nefertiti, uma mulher cuja a imagem tornou-se uma das mais rostos reconhecíveis do mundo antigo. Ele também teve pelo menos um filho com outra mulher. Aquela criança era Tuton. Estou filmando. A identidade da mãe de Tutankhamun foi uma das mais ferozmente disputadas. Perguntas em egiptologia para a maioria dos século XX. Foram propostos candidatos, discutido, rejeitado, reafirmado e discutiram novamente. As múmias tinham sido encontrados. Os registros históricos foram incompleto e repleto de deliberados, borracha. Sem biologia, a questão não tinha uma resposta clara e nenhuma perspectiva de O que não estava em discussão era o padrão de endogamia em si. Não era incidental a dinastia. Era política. Os faraós casavam-se com suas irmãs. Casaram-se com suas meias-irmãs. Em alguns casos, eles se casaram com seus respectivos cônjuges, filhas. A linhagem divina era considerado sagrado demais para ser diluído com ancestralidade externa. A ideologia era coerente. As consequências biológicas não eram.
Cada geração que se casava, dentro da família imediata restringiu a variação genética disponível para o próximo. As vulnerabilidades físicas acumuladas, silenciosamente, invisivelmente, geração por geração, construindo rumo a um acerto de contas, que nenhuma quantidade de ouro ou cerimônia poderia prevenir. As múmias levantaram pergunta. Os artefatos não conseguiam responder. Isso exigiu algo do século XVIII. Os bombardeiros da dinastia haviam sido preservados sabendo disso. Era necessário o DNA. Antes mesmo que o DNA dissesse uma palavra, o corpo já estava contando a história. Quando Tutin, a múmia de Khamun, foi examinada com ferramentas disponíveis para a ciência moderna, quais as imagens reveladas não eram as registro físico de um jovem rei abatido em seu auge por um golpe de assassino ou a violência repentina das intrigas na corte. Era algo mais tranquilo, mais sistemático e, de muitas maneiras, mais perturbador. O dano não foi infligido. De fora, estava se acumulando. De dentro, desde o nascimento, inscrito em seu esqueleto antes que ele tivesse idade suficiente para... Ele segurava um mangual torto. Ele tinha um pé torto, na perna esquerda. Necrose óssea naquela mesmo pé, consistente com a gola. Doença, uma condição que interrompe suprimento sanguíneo para os ossos e causas. Deterioração progressiva irreversível. Uma fenda palatina, uma coluna vertebral curvada. Sua estrutura esquelética descreveu um jovem cujo corpo foram comprometidas em um nível fundamental. Antes mesmo de ele ascender ao trono, idade de 10 anos. Depois, as bengalas. 130 bengalas foram encontradas entre as 5.000 objetos colocados dentro daquele túmulo. O número sempre fora anotado, sempre foi catalogado e sempre foi explicado de forma descabida. Os faraós carregavam cajados e mangais como símbolos de autoridade real. Caminhando, os gravetos faziam parte do visual. Vocabulário da realeza egípcia, objetos cerimoniais que refletem status, em vez de necessidade. Essa explicação sempre esteve disponível. Estava sempre incompleto. A tomografia computadorizada. Os dados tornaram isso impossível de sustentar. Tutankhamun precisava daquelas bengalas. Doença óssea no pé esquerdo, o clube, pé. O esqueleto deteriorado. A arquitetura que a imagem revelou descreveu um jovem para quem caminhar sem apoio era genuinamente, cronicamente difícil. Entre 5.000 objetos colocados naquele túmulo para a eternidade, existiam 130 deles para ajudá-lo a ficar de pé. Em pé, isso não é cerimônia, isso é um histórico médico escrito em madeira e marfim. A mesma lógica se aplicava a tudo o mais, encontrados entre os pertences da tumba. Mel e diversos compostos botânicos, consistente com os tratamentos para condições, o DNA e a imagem. Identificar posteriormente. O túmulo não era simplesmente um tesouro de riqueza real preparada para a vida após a morte. Leia corretamente. Era um registro de problemas crônicos de saúde de um jovem em todo vida curta e dolorosa. Os dois, filhas natimortas, completaram imagem. E Cassenamun era Tutan, a esposa de Khamun e sua meia-irmã, outro produto do fechado de Akhenaten. Círculo dinástico. Suas gestações falharam 2 vezes. Os restos fetais descobertos em pequenos caixões aninhados dentro da tumba foram examinados por tomografia computadorizada e mostraram anormalidades esqueléticas consistentes com as pressões genéticas que os dados familiares mais amplos estabeleceriam posteriormente. A obsessão da dinastia com a pureza da linhagem sanguínea havia chegado ao ponto em que não conseguia mais produzir herdeiros viáveis. A geração seguinte não sobreviveu para nascer. A teoria do assassinato gerou considerável atenção por décadas, baseada principalmente em um fragmento de osso encontrado solto dentro do crânio de Tutankhamon durante um exame em 1968. A teoria defendia que ele havia sido atacado pelas costas, assassinado por Horem-Hachê, ou alguma combinação de conspiradores da corte que precisavam se livrar dele. Exames de imagem modernos não corroboravam essa teoria. O fragmento ósseo provavelmente foi deslocado durante o processo de embalsamento ou pela própria equipe de escavação de Carter durante o desembrulhamento. As evidências da fratura apontavam para uma quebra ocorrida por volta ou depois da hora da morte, não antes. A causa da morte, a ascendência, a origem da linhagem. Nada disso tinha uma resposta definitiva até que Grok recebesse todas as informações. Em 2026, a Grok AI recebeu o conjunto de dados completo.
Todos os estudos de DNA já realizados nas múmias reais da 18ª dinastia, todas as tomografias computadorizadas, todas as análises radiológicas, todos os estudos de genética populacional relevantes para a família e para a população egípcia em geral que governaram. 30 anos de discussões, debates arquivados e conclusões cuidadosamente evitadas, unificados em um único conjunto de dados e inseridos na estrutura analítica de Grok. A diretriz era precisa: processar tudo, identificar o que a biologia de fato registrou, determinar o que as evidências estabelecem quando examinadas sem limites disciplinares, sem cautela institucional, sem consequências para a carreira por chegar a conclusões desconfortáveis. O que Grok apresentou não foi um refinamento da história existente, foi sua desconstrução. A base era o estudo de 2010 publicado no Journal of the American Medical Association, liderado por Zahi Hawass, então secretário-geral do Conselho Supremo de Antiguidades do Egito. A equipe passou 2 anos extraindo e analisando o DNA de 11 múmias reais do período do Novo Império, cruzando dados genéticos com resultados de tomografia computadorizada, análises radiológicas e registros históricos. Foi o exame científico mais abrangente já realizado sobre a 18ª dinastia. Os resultados reescreveram o que a arqueologia vinha debatendo há um século. A análise de Grok os confirmou e os ampliou consideravelmente. A primeira descoberta foi a confirmação da ascendência de Tutankhamun. A múmia, conhecida como KV55, recuperada de uma pequena tumba no Vale dos Reis e alvo de controvérsias desde sua descoberta, foi confirmada como sendo de um Canatonim. Os dados genéticos estabeleceram uma relação direta de pai e filho entre KV55 e Tutankhamun. A discussão sobre se KV55 era Akhenaten, Smenari ou algum outro parente masculino da linhagem real foi resolvida. Era Akhenaten. O pai de Tutankhamun foi encontrado, identificado e confirmado por meio de evidências biológicas e não por inscrições. A identidade da mãe de Tutankhamun foi confirmada com igual clareza. Ela era a múmia conhecida como a Jovem Senhora, recuperada de um cofre no túmulo KV35. Ela não era Nefertiti, era filha de Amenhotep III e da rainha Tyr, o que a tornava irmã de Tutankhamun por parte de pai e mãe. Os pais de Tutankhamun eram irmãos, não meio-irmãos, nem primos distantes, mas sim irmãos por parte de pai e mãe. O coeficiente de consanguinidade obtido por esse cálculo estava entre os mais altos já documentados em qualquer linhagem real histórica. Grok então cruzou esses dados com o estudo de 2017 do Instituto Max Planck, que extraiu e analisou o DNA de 90 múmias em um sítio arqueológico ao sul do Cairo, abrangendo 1.400 anos da história egípcia. Os resultados desse estudo foram imediatos e impressionantes. Os antigos egípcios examinados não compartilhavam praticamente nenhum DNA com as populações modernas da África subsaariana. Seus parentes genéticos mais próximos eram antigos agricultores do Levante, região que abrange os atuais Israel e Jordânia, juntamente com antigas populações da Anatólia e europeus neolíticos. Os egípcios modernos possuem aproximadamente 8% mais ancestralidade da África subsaariana do que as múmias antigas, uma mudança que ocorreu durante o período medieval. A população antiga e a população moderna não são a mesma população. Garak identificou uma conexão adicional. Um complexo funerário calolítico no norte de Israel revelou restos mortais com uma combinação específica de ascendência levita, anatólia e iraniana, além de algo inesperado: marcadores genéticos para pigmentação clara, pele clara e olhos azuis, encontrados em restos mortais de uma região não tipicamente associada a essas características. Essa população se dispersou e sua assinatura genética se espalhou pelo antigo Oriente Próximo, contribuindo para a formação da nossa ancestralidade.
Os dados mais abrangentes sobre múmias egípcias documentaram posteriormente as características que geraram um século de debates incômodos, e não anomalias. Eram a expressão visível de um substrato ancestral antigo que o DNA agora posicionava firmemente no antigo Oriente Próximo. A descoberta da ancestralidade foi significativa, mas não foi o padrão mais perturbador detectado por Grok. Isso não tinha nada a ver com a origem da linhagem sanguínea, mas sim com o que a dinastia havia feito com ela. O coeficiente de consanguinidade, calculado para Tutankhamun a partir dos dados genéticos, não era um valor marginal, à beira de uma preocupação estatística. Era severo. Seus pais eram irmãos completos. Esse único fato teve consequências que se propagaram por todas as outras descobertas do estudo, por cada osso revelado pelas imagens, por cada condição confirmada pelo DNA, por cada objeto colocado naquele túmulo para ajudar um jovem a lidar com um corpo que já estava comprometido antes mesmo de seu nascimento. Quando dois indivíduos intimamente relacionados têm um filho, a probabilidade de a criança herdar duas cópias idênticas de qualquer gene, incluindo variantes danificadas ou recessivas, aumenta drasticamente. Quanto mais próximos os pais, maior a probabilidade. O parentesco entre irmão e irmã resultou em um coeficiente que colocou Tutankhamun entre os indivíduos geneticamente mais comprometidos já documentados em uma linhagem real histórica. Seu corpo era o registro biológico de tudo o que sua dinastia havia investido na pureza da linhagem. Cada geração que se casou dentro da família imediata reduziu a variação genética disponível para a geração seguinte. As vulnerabilidades físicas acumularam-se silenciosamente, invisivelmente, agravando-se ao longo de 5 gerações até convergirem em um único jovem que ascendeu ao trono aos 10 anos e morreu antes de completar 20. O inventário de doenças confirmado pela análise de 2010 e ampliado pelo cruzamento de dados completo feito por Grok não era uma lista de infortúnios isolados. Foi um sistema de falhas cumulativas. Necrose óssea no pé esquerdo compatível com doença de Collage, uma condição que interrompe o suprimento sanguíneo para os ossos e causa deterioração progressiva e irreversível. Pé torto congênito, fenda palatina, curvatura da coluna e, por fim, malária. A presença de Plasmodium falciparum foi confirmada pela detecção de seu DNA nos restos mortais da múmia. Trata-se da cepa mais perigosa do parasita da malária mais perigoso, detectada não apenas uma vez, mas em múltiplas infecções sobrepostas, sugerindo um sistema imunológico que vinha travando batalhas perdidas por anos antes do colapso final. Qualquer uma dessas condições teria sido debilitante para uma pessoa de qualquer posição social em qualquer época. Juntos, eles descreveram algo mais específico. Um jovem cujo sistema imunológico fora incumbido de uma tarefa impossível desde o nascimento: defender um corpo cuja base genética fora tão limitada que a própria resiliência havia sido eliminada. A avaliação de Grok sobre a causa da morte foi direta: uma fratura na perna, possivelmente sofrida em uma queda, combinada com uma grave infecção por malária em um corpo que não tinha mais reservas para se recuperar. Ele não morreu porque algo catastrófico lhe aconteceu. Morreu porque nada em sua constituição permitiu que ele sobrevivesse ao que teria sido suportável para quase qualquer outra pessoa. As consequências confirmaram o que a biologia já havia tornado inevitável. E Cassenamun, esposa e meia-irmã de Tutankhamun, se viu como a última sobrevivente da família imediata de Akhenaten, sem sucessor e sem opções sancionadas pela tradição real egípcia. Sua carta ao rei hitita Supilma foi extraordinária em todos os sentidos. Uma rainha egípcia reinante oferecendo o trono a um príncipe estrangeiro em vez de se casar com um plebeu egípcio. O desespero naquela carta não era pessoal, era dinástico. Ela sabia no que a linhagem havia se transformado. Não havia mais parentes que pudessem dar continuidade ao reinado. O príncipe Zananza morreu a caminho do Egito. As circunstâncias permanecem obscuras. Ankh-Senamun casou-se com I, seu tio-avô, um homem que havia servido a 3 faraós
e compreendia precisamente o que era necessário para aproveitar aquele momento. Ela desaparece dos registros históricos imediatamente depois. A linhagem que governara o Egito por 150 anos não sucumbiu a um exército ou a uma revolução. Estava exausta, e o que se seguiu foi algo muito mais premeditado. Hormuzd compreendeu algo que a maioria dos comandantes militares que tomam o poder não se preocupa em considerar. Matar uma pessoa é insuficiente. Para eliminar verdadeiramente um rival, é preciso matar o nome. Na teologia egípcia, isso não era uma metáfora. O nome era um componente da alma. Destruí-lo significava que a pessoa deixava de existir não apenas no presente, mas em todo o tempo, para frente e para trás, simultaneamente. Hormuzd abordou a tarefa de apagar o nome de Tutancâmon com a meticulosidade que a crença exigia. A campanha foi sistemática. O nome de Tutancâmon foi esculpido nas paredes dos templos e substituído pelo de Horm. Os projetos de construção que Tutancâmon havia encomendado, como o Salão das Colunatas em Luxor e a Avenida da Esfinge em Karnauk, foram atribuídos a Horm. Os monumentos de restauração que Tutankhamun mandou erguer por todo o país, as proclamações que anunciavam o retorno dos antigos deuses após a revolução religiosa de Akhenaten, foram reinscritas com o cartucho de um faraó diferente. O trabalho não foi concluído da noite para o dia. Foi realizado metodicamente ao longo de um reinado de 14 anos. O paciente desmantelamento administrativo da existência de uma pessoa do registro histórico funcionou por quase 3.000 anos. Funcionou quase completamente. Alexandre, o Grande, conquistou o Egito em 1300 a.C. sem encontrar o nome de Tutankhamun em nenhuma inscrição que pudesse ler. Júlio César chegou 2 séculos depois e esteve nos mesmos templos dos quais o nome havia sido apagado. A expedição de Napoleão em 1798, que trouxe o primeiro contato científico europeu sério com o Egito Antigo, produziu documentação detalhada de monumentos por todo o país, sem nenhuma referência significativa ao faraó esquecido. Os estudiosos que acompanharam Napoleão encontraram Ramsés, encontraram Tutmés, encontraram os grandes faraós cujos nomes Hormuzd havia deixado intactos porque não representavam nenhuma ameaça à sua legitimidade. Tutancâmon não estava entre eles. O que o salvou foi a geologia. Uma tempestade sobre o Vale dos Reis, em algum momento dentro de um ano após seu sepultamento, depositou 1 metro de entulho na entrada de seu túmulo. Operários que construíam barracões para as equipes que escavavam o túmulo de Ramsés V, 2 séculos após a morte de Tutankhamun, assentaram seus alicerces diretamente sobre a entrada oculta, sem saber de sua existência. O ocultamento foi acidental, total e permanente até a manhã de 1º de novembro de 1922, quando a equipe de Carter descobriu um único degrau escavado na rocha. A câmara selada preservou o que os cinzéis de Hormuzd não conseguiram alcançar: os objetos, as múmias, o material biológico que levaria mais um século para ser analisado. A análise de Grock sobre o conteúdo daquela câmara reformulou completamente a questão da borracha. Hormuzd direcionou sua campanha para o nome. Ele não tinha como saber que o corpo guardava um registro mais detalhado e duradouro do que qualquer inscrição poderia. A tumba, lida corretamente através do DNA, das tomografias computadorizadas, das 130 bengalas, dos caixões aninhados de 2 crianças que nunca sobreviveram para nascer, não era simplesmente um tesouro. Era a biografia médica e genética mais completa já preservada do mundo antigo. A dinastia que arquitetou a própria extinção ao longo de 5 gerações deixou seu registro mais detalhado não nos monumentos que construiu ou nos nomes que gravou, mas nos ossos danificados e contaminados de um jovem de 19 anos enterrado em um túmulo que nunca lhe fora destinado. Hormuzd havia cometido o que sua própria religião reconheceria como uma segunda morte.
O que ele não poderia prever era que, 3.000 anos depois, a ciência alcançaria o interior daquela câmara selada e recuperaria algo que cinzéis não conseguem apagar. A borracha falhou, mas o que a ciência recuperou não é o fim da história. E o que ela já encontrou altera a dimensão do que essa descoberta realmente significa. A análise de Grok não se limitou à família real. É essa parte que altera a dimensão do que as descobertas realmente significam. O instinto, ao se deparar com dados genéticos de uma figura histórica específica, é tratá-los como uma história isolada, arquivá-los sob a categoria Egito, atualizar o capítulo relevante e seguir em frente com uma versão ligeiramente revisada do que todos já pensavam saber. Esse instinto está errado, porque o padrão ao qual os dados da 18ª dinastia pertencem não se limita a uma família, uma dinastia ou um canto específico do antigo Oriente Próximo. É estrutural, e a revolução do DNA antigo continua a retornar a ele. Comecemos pela população egípcia em geral. O estudo de Max Planck de 2017 estabeleceu que os antigos egípcios examinados possuíam ancestralidade que os conectava principalmente aos antigos agricultores levitas, às populações neolíticas da Anatólia e à herança genética mais ampla do antigo Oriente Próximo. Seus parentes genéticos mais próximos não eram os egípcios modernos. Os egípcios modernos possuem aproximadamente 8% mais ancestralidade da África subsaariana do que as múmias antigas. Essa mudança ocorreu durante o período medieval, bem depois das dinastias representadas por essas múmias. A população antiga e a população moderna são geneticamente distintas. Essa constatação se aplica à população egípcia em geral. Aplicado à família real da 18ª dinastia, isso confere um peso adicional. A classe dominante do novo reino estava se originando do mesmo substrato ancestral que a população em geral, concentrando-o e comprimindo-o por meio de gerações de casamentos internos, até que a gama genética disponível para cada nova geração fosse uma fração do que era na fundação da dinastia. A síntese desses dados feita por Grok produziu uma conclusão que 3 décadas de debates egiptológicos jamais haviam alcançado. As características que geraram um século de debates incômodos nunca foram anomalias introduzidas por algum contato externo inexplicável. Elas eram a expressão visível de um substrato ancestral antigo que o DNA agora rastreou através do Calolítico até as camadas mais profundas da história populacional do Oriente Próximo. As múmias já vinham sugerindo isso há 100 anos. A arqueologia havia explorado o local sem sucesso. Os dados mais abrangentes de DNA antigo estabeleceram a estrutura necessária para que Grok confirmasse suas descobertas. O que permanece em aberto é significativo e precisa ser esclarecido. O estudo de 2010, publicado no JAMA, foi rigoroso e suas principais conclusões se mantiveram. Mas 11 múmias de uma dinastia em um período específico da história egípcia representam apenas um começo, não uma conclusão. O antigo império, a civilização que construiu as pirâmides de Gizé, permanece praticamente inexplorado pela pesquisa de DNA antigo. O período pré-dinástico é geneticamente obscuro. Se a população que construiu a Grande Pirâmide possuía a mesma assinatura ancestral das múmias do Novo Império, é algo que permanece desconhecido. Os bancos de dados com os quais as sequências antigas são comparadas apresentam suas próprias lacunas. Populações que não existem mais como comunidades distintas podem ter apresentado assinaturas genéticas que alterariam consideravelmente o quadro geral, caso pudessem ser incluídas. A ausência de uma correspondência em um banco de dados não significa ausência de correspondência no mundo real. O que não está em discussão é o que os dados já estabeleceram. A ascendência de Tutankhamon está confirmada. O custo genético da política de consanguinidade da dinastia está documentado em seus ossos, suas doenças, seus filhos natimortos e na carta. Uma rainha desesperada enviada a um rei estrangeiro porque não havia mais ninguém. As conexões ancestrais que as múmias insinuavam há um século
foram inseridas em um contexto que a revolução do DNA antigo vem construindo de forma constante e continuará a se desenvolver à medida que mais restos mortais forem analisados e mais populações forem mapeadas. Grok processou tudo o que a ciência havia produzido até então. O resultado não foi um capítulo revisado de uma história já existente. Foi uma história completamente diferente, e a ciência que a tornou visível está apenas começando. A máscara dourada era sempre o lugar errado para se olhar. O rosto por baixo dela, frágil, doente, geneticamente isolado, morto aos 19 anos, era produto de uma dinastia que vinha arquitetando sua própria extinção por gerações antes de seu nascimento. Nascido em uma revolução religiosa que não escolheu, recebeu um trono no qual mal conseguia se manter de pé. Sepultado em um túmulo que nunca lhe fora destinado. Horm apagou o nome da lápide. O túmulo preservou a biologia. 3.000 anos depois, a biologia revelou-se o registro mais duradouro. Grok processou tudo o que a ciência havia reunido: o DNA, as tomografias, a estrutura ancestral, as doenças concomitantes, os caixões vazios de crianças que nunca chegaram a viver. O resultado não foi uma nota de rodapé da história existente, mas sim uma reescrita dela. O jovem rei, esquecido pelo mundo antigo, revelou-se portador de respostas inesperadas. A máscara dourada nunca foi o foco da história. O importante era a biologia por trás dela.